Público tem que investigar, quem que tem que investigar? E a boss. A boss é Bissau pequenino. Guiné pequenino. Guiné pequenino. Leopoldo, na continua na riba ainda coisa, acabou de disse presidente de Liga de Direitos Humanos. Leopoldo, anos atrás, assim que o Facil mais ali há pouco tempo ali na França, o Facil é sempre um insultão. Mas suma mundo, pecador que está movimento, está acabando de contra. O que não contra em 2019, na tomada de posse de deputados no hotel, antigo Hotel 24, esse nome que tem negócio. Não é um chamou. Um chamou, me falou, Leopoldo. Não aconteceu em passagem. Porque o capara, vou continuar. Falou, Bissau pequenino. Um chamou, me falou, Leopoldo, falando assim, dentro da sala, onde é que deputados não tomam posse, não estava lá tudo. Sem Castanheiro foi dia 17 de abril. 17 de abril. Me chamou de 2019. Me falou, bora para me falou, não. Me falou, ok. E a meu Olívio, que o Cobo, o no Brasil. E a mim que Olívio. Falando como, não, aquilo é política, aquilo é Canadá, não sei quem é irmão, não sei quem. Mas se uma bota falar bosque de regime, não podia falar nós que estava no regime, então, para mandar espancou. Manca fácil, porque não tem nem mesmo educação. E não podia agredir lá, manca fácil. Não falou só com uma política que chega, falta respeito. Porque assim que o tempo fala, não é política. É política. Aquilo foi no passado. Foi no passado. Na riba na Boubacar. Então, se Boubacar fala aquilo, não pensa como e deveria merecer atenção para investigado. Que é bom me se bater bafa todo o caso que acontece, que denunciado, que a favor já a boss, a bom regime, então, e tem que mandar tem que mandar solicitar para prender que alguém, para exonerar que alguém, Boubacar vai na uma eleição. E vai na uma eleição. O nome? Se denunciar, que não é um trabalho com a polícia. Boa desculpa. Boa noite, barulho. Epa. Boa desculpa. O nome? Então deveria ser só mais uma atenção de polícia judiciária. Se falar do... não se vê que aqui mundiais na terra assim é que nós estamos nele. Não consigo qual tempo que técnicos mandado para fazer aqui preparação para a máquina. Não consigo. Mas uma coisa está fazendo na Guiné e está dando para desconfiar. É verdade. É coisa muito sensível. Não tem familiares, não tem gente que está fazendo mundiais na Europa. E está fazendo mundiais, o cavalo tem que ficar ainda horas e horas, porque o que está por lá, então o que por firma. Ontem vou mostrar que espetáculo de falar como aqui mulher fazia mundiais, e ontem dia e fazia mundiais, ali lá tem firma, e na pesado próprio na balanço de alta geração, como vou chamar ele. Ou tem paciência. Ou para. Pensa que vão continuar enganando aqui a população assim que vão chegar a poder. Não. Povo que tem essa maneira de mesquinhar. Mas está farto de boas porque boca pudi. Alguém hora que sai na mundiais e tem que ficar horas e horas sentado porque que está conseguindo firmar e que está conseguindo movimentar e tem que ficar lá. Bonem falando como aqui mulher que vou mostrando que ela fazia mundiais ali próprio e acaba ali firma e na pesa. Vou pensar bom ali de aqui. E tem coisas que às vezes é que mandeta fala com uma voz, nem inventa, nem conta mentira, nem coberta, fazer cobertura de boa mentira, porque está conseguindo. Não está a falar com uma que médicos e que profissional, nós temos médicos que formam na faculdade de medicina na Guiné, que grandes médicos. Material que é que tem. Porque por isso um material de quila
E tem que não teve informação a nós. Na Cabo Verde, ou tinha Portugal, e Portugal, não, China. Ou tinha China fornecia as máquinas de hemodiálise. E manda ser técnicos para Lisboa, para formar. E fica lá 6 meses. É bem. Mas é bem ainda que médicos portugueses que elas ficam lá. Parece teos. Ou é fica até um tempo. É olha como aquelas percebem máquinas tudo. É que o arriba e diz técnicos nacionais para fazer trabalho. Vou para brincar com vida. Vou para brincar com vidas humanas. Só porque vou me perpetuar no poder. Vou achar que uma notícia, uma máquina de quila, vou formar gente na 15 dias, numa semana, vou falar como é esse. Por favor, vou ter paciência. Parte de medicina é muito sensível. Hemodiálise é muito sensível. Não como estou a população na morre. Nós não temos doentes de diálise, manga deles. Esse cedo e bem para ajudar a salvar a vida de gente. Vou permitir só, não tem que lá. A internet está na cansa, na riba, não quero abrir raciocínio. Vou permitir. Bueno, burgar quoi? Non, laisse ça. Mais c'est normal, je ne vais pas dire là. Sors, il y a de la. Mais c'est normal, pas ici. Mais, bom, desculpa, meninos, eu também se ouvir televisão que através da internet, então está cansado, ou não? Então, se tem essa máquina, não fala de ali como, não fala canto bias. Se só forma que chega poder não contestar até dia que sai, tudo bem. Mas e beneficia como e beneficia do salário do presidente, e beneficia naquele 500 e tal viagens nas 5 anos que faz como presidente, e beneficia de subsídios, que se caravanas. Então, se só tem a obrigação, porque nós tivemos que governo, se só que primeiro-ministro na Guiné, que tem outro coisa mais ninguém por falar, ele que está presidindo o conselho de ministro, tudo hora, porque não a Constituição fala como hora que solicitado, mas ele abusa de que ele não fala como ele que não está fazendo, ele que é presidente, ele que é primeiro-ministro, ele que é ministro do interior, ele que é ministro de defesa, e culpa é 4 pastas assim, tudo, se socorro. Então, e tá bonito mas também para fazer uma coisa dessa, para ter uma máquina é normal que nem não consegue comprar e por ser um peditório para esse país é normal que ela precisa bruta de baripalha, de tocar tambor, de mim bater falando como não, ali se só fazer pela primeira vez na Guiné, tudo que você tem nessa primeira vez e muito bom, e muito bonito. Na governos anteriores o que é fácil, mas é garantir doentes evacuados para países tipo Portugal para tratar lá. É garantir. Daqui que tem a tarpassa, gosto de a gente na bem junta de Minguer, homens na bem junta de Minguer. Porque tudo estava controlado. Governo passado é que tem a máquina, é normal, mas é tá garantir para evacuado, para tratado fora. Onde é que não tem acordo com Portugal, principalmente países onde não doente está evacuado, não tem acordo de saúde. Então, se isso é bem difícil, está a fazer esse trabalho. Está a fazer esse trabalho porque aquilo aqui está vive dele. Salário do povo. Então, para desmentir mais outra parte que vou falar com é grátis, não sei, nenhuma parte do mundo nunca tem conhecimento, não tem essa ponta, nunca tem conhecimento, mas hemodiálise que está pagado, tudo doentes de diálise que está paga, porque nunca se viu em outros países, porque na países que pecadores se vê que está falando de imposto, botar descontar já não alguém imposto, onde é que esse direito e tem que pagar imposto, porque está tendo segurança, e tem direito à segurança, e tem direito à saúde, onde é que esse filho está tendo direito à escola,
Então, aquilo que imposto serve para ele. Apesar do imposto que eu queria, que tempo já botou nem queria outro que eu falar no imposto de democracia, que não consigo que é pagado para ele. Quando exibir ainda como é que está pagado. Não pensa na passa é parte de Dr. Boubacar. Então, Boubacar que faz nada que se direito. Boubacar é presidente de Liga de Pecador. Direito de Pecador. E que a Liga de Futebol, talvez vão fazer confusão. É como não vão falar como e que tem direito de papel de egusa. Não, e tem. E que tem que ter direito de papel de Elmariquiel. Boa tarde, Cabral. E que tem que ter direito de papel de Esmariqui Boubacar. Ele primeiro além que de papel desse. Então, ele fala como vai investigar. E que fala ninguém mata ninguém. E não fala gente que vinha da conferência de imprensa. Não respeita voz, a voz e pessoal de medicina. Mas é bom para respeitar também vida de pecador. Hora que gente não lamenta. Que você está ouvindo em Roboc. Não sei como isso está funcionando aqui, né? Para você falar do bobá papia. Vou falar do bobá papia. Para você ser mentiroso desinformador, suma Leopoldo. Tem a ponto de entrar. Para ir entrar na coca boa na boa sala de hemodiálise. Para ir papia que aqui misti. Vou fazer a voz, vou dar conferência de imprensa. Antes de Leopoldo vir para que se desinformação. Ou não? Então quem que vem da cara. Não compreende vos, não sei como está forçado bem fazer, mas bom não compreende também indignação, ataques que você estado na receber. Você tem que compreender que não importa quem for, quem foi, quem que cedo, quem que cedo, desde que o binha rosto para desinformar que o povo na mesquinha, ataque que o receber, você tem que compreender. A não é obrigado a colaborar, que pressão que você está fazendo para vir papel, que cedo verdade, dito que tem. Você tem que sofrer também com o ataque que vão receber. Na passa é parte do presidente de Liga. Então, não repetir mais uma vez para terminar. Presidente de Liga que faz nada que se diver. Esse se diver não. Esse diver. Ok. Não vai diretamente para a entrevista de João Bernal Vieira. Porque João Bernal, coitado, a nós não avisa, não fala como acabou de entrar que Sissoko. Sissoko é um demônio. Hora que entra na cooperação, na acordos com Sissoko, porque tem como sair, o que tem. Mas vale a pena ficar suma nós, suma outros, que falar não, que mistiu, não, que gosta de boa, porque o que está comporta direito, apesar de estar sofrer riscos qualquer hora, mas não prefiro que risco para a gente olhar como não sofrer risco para ver a verdade que não defende. Até para ficar nessa situação com o João Bernardo, mete Nelson. O João Bernardo entra numa situação assim, daí que a polícia sai. Entola, e tem que continuar a cumprir que calendário, que acordo que tem que se sacou, e tem que fazer. Porque se sacou não é assim que cedo. O que vou ter acordo, eu tenho que cumprir. Não tem um vídeo opera. Que me se põe para Bobi, que se bi. Bom, e quebra o ambiente até. E tem João Bernardo Rubin, em França, e dá entrevista. Não fala você essa hora assim. Um código de entrevista de João Bernardo. Mas ele que não buscava ali para mostrar vos. Para mostrar vos que é que de rapazinho. Não assim daqui sai, não está chamando seu nome para esse vídeo aqui. Jovem que de cedo, jovem que não aprende, para saber que é que cabali, para saber que é que bali para esse país, não, e não vai roubar que para vir tentar ngaba João Bernardo, na que é que se prova, também para quem que partilhar, para Jardel lá na Luxemburgo parece que está, que elas que se amigo, que elas lá que vai olhar, Jardel que partilhar. Jardel que ele não está poupado, não compreende as limitações, é frustrado e tem problema, e sai de guerra, e que vai passar na mão de um psicólogo, então aquilo está afetado e não continua afetado para toda a vida. Porque sai de guerra, não sei como é sai de uma guerra sangrento, de 7 de junho, e precisava de um acompanhamento.
Infelizmente, e acompanhado, e migra e binde, e continua a saber que é bom para terra, que é bom para terra. Que pega já 5 horas assim diante e tá pensa aquilo aqui é melhor. Então, está atento para buscar aqui vídeo, mas não já. Porque não tem que pulo para Bobi, rapazinho que aqui papel. Então, na punta, João Bernardo Vieira para se entrevista, não repite mais. Não coube se entrevista até essa hora que na papel que você. Não coube lá. Mas, não ouvi que rapazinho vem papel é nome de João Bernardo nessa página. A minha punta, João Bernardo. Papel que e bem França, para vir fazer uma entrevista num dos que na canais, na canal RFI ou que se na Senat, porque não lê ele vai como ele nem faz coisa desse, mas depois nunca vim hoje mais se entrevista. Eu consegui fazer terapia, pois. Então, na punta João Bernardo, o bem que lá, militante de PGC que cedo, alto dirigente, porque ele é de comitê central, foi ministro ou secretário de Estado, candidato para a presidência de partido. E chega a França. Para que contactar a estrutura de partido que está ali? De uma maneira que faz em 2019, sem castanheiro, ou chega ali, e contactando, não bater com ele, não sair. Sou mais jovem e tinha uma festa que organizada para a embaixada, festa de independência, 24 de setembro. Não levar que soare. Só na mansia, minha teve vai tempo, não tem não coisa para fazer. E sai mais que colegas. Que lá não esperava por o como militante de partido que você é. Você contactava a estrutura de partido, você como aí tem.